Olá, estamos em mais um episódio do podcast Bom Senso Brasil e hoje nós temos a honra, o prazer e a satisfação de receber como convidado Padre Benedito Halter. Falei certo? Padre Benedito, eu sou de Jesus. Benedito de Jesus Halter. Tá certo, Padre Benedito de Jesus Halter. Mas... O Padre Benedito Halter tem uma forte atuação na área social, estudou teologia em Roma entre os anos de 70 e 75, conheceu o Papa Paulo VI, veio para Sorocaba, onde desenvolveu um importante trabalho ajudando na criação da cooperativa de reciclagem, a Corezo. Também criou a paróquia de Cristo Rei, que deu origem a outras várias paróquias. Foram mais 4. A mais 4 paróquias. E também esteve na região amazônica, no Amazonas, né? Ultimamente eu estava no Amazonas, trabalhando. E tem uma forte atuação social, como nós falamos. Padre, muito bem-vindo ao programa podcast Bom Senso Brasil. É um prazer tê-lo aqui conosco. E eu já vou engatar aqui uma primeira pergunta, como eu costumo fazer, de costume. Como é que a igreja vê esse momento político de polarização? Existe polarização dentro da igreja também? Então, realmente esse assunto ele está em todos os lugares, né? Então, na igreja realmente também, especialmente na área da questão moral, né? Que ainda nós somos aí muito detentores de alguns princípios que realmente a gente não consegue nem sequer discutir, sabe? Colocar em discussão. Então, na verdade, hoje nós vivemos uma polarização bastante forte, bastante grande dentro das nossas comunidades. Então, existem pessoas que já estão assim bem... Eu acho que agora, com a influência do Papa Francisco, eu creio que ele foi assim, o Espírito Santo trouxe uma luz para nós, sabe? A presença do Papa Francisco, porque realmente com ele a gente conseguiu ficar um pouquinho mais arejado, saber que tudo que ele falou, que ele colocou para nós, tem fundamento bíblico, né? Vem de Jesus mesmo, né? Não foi coisa da cabeça dele. Isso ajudou bastante a sentir um pouco de abertura, mas na verdade nós vivemos de uma maneira muito forte, sim, essa bipolaridade que aconteceu principalmente depois, há uns 4, 5 anos atrás, né? Quer dizer, que começou esse relacionamento bastante conflitivo mesmo nas comunidades. Padre, uma coisa interessante, a gente ouvir essa questão de direita e esquerda, né? Para mim era uma coisa antiga, a questão direita e esquerda. Eu sempre trabalhei mais na questão mais do social e mais a questão, como por exemplo os Estados Unidos, o democrata e o republicano. Eu entendia até essa questão do direita e esquerda como uma coisa um pouco mais ultrapassada. De repente virou moda. Tá? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Se fala em direita e esquerda. Tá? E eu vi uma coisa também que eu fiquei, nossa, até aqui, nas pesquisas, nas reportagens, nos acompanhamentos da imprensa, quando estava aí, no conclave ainda, estava se discutindo se o padre ia ser mais de esquerda ou de direita. Eu falei, que é isso, gente? Exatamente. Caramba! Aquela fumacinha branca que todo mundo esperou sair lá da chaminé, a grande pergunta era essa, de que linha que vai sair o novo Papa? E quantas pessoas com quem eu conversei, eu ouvi isso, né? Será que ele vai ser mais de esquerda, mais de direita? Na verdade, na igreja não devia existir isso, porque na verdade a nossa opção preferencial é a opção preferencial pelo reino de Deus. Foi o que Jesus trouxe. Ele não trouxe nem esquerda nem direita, ele simplesmente anunciou o reino de Deus, que é justiça, amor e paz. E esse reino de Deus significa a opção preferencial pelos pobres. E aí que está, então, talvez um cheiro, talvez de esquerda, né? Porque você sabe que a esquerda vai trabalhar mais com os que perdem, enquanto que a direita trabalha mais com os que ganham. Isso é um fato, hein? A gente conhece isso, a gente vê quais as opções da esquerda e direita. Eu posso dizer que me parece que nós, seguindo Jesus, nós temos uma opção que não chamaríamos de direita, não é? Porque nós sabemos que o reino de Deus é um reino que faz uma opção exatamente pelo perdedor. Jesus foi claro nisso aí, né? Ele fez essa opção e isso incomodou toda a estrutura jurídica, a estrutura religiosa e política da época, né? O reino, tanto é que ele foi julgado em 2 julgamentos, né? Político e religioso, né? O Sinédrio julgou no sentido religioso e o Império Romano político e condenou e crucificou. Então, quer dizer, existe aí realmente esse conflito, né? Vai acontecer.
acontecer sempre, eu creio. Quer dizer, mas só nós temos que fazer a escolha certa, a escolha do lado. E agora, quer chamar isso de esquerda e de direita? Chame, né? Mas, na verdade, nós não temos essa escolha de esquerda e direita. A opção é o chamado de Jesus. Tá, eu comentei com o senhor até antes aqui em off, quando a gente estava conversando, né, que eu vi um vídeo na internet de um entrevistado, que o senhor acabou de mencionar de Jesus. Longe de mim cometer heresia, mas as pautas que Jesus defendia, não que houvesse essa preocupação naquele tempo, mas as pautas que Jesus defendia se alinham hoje com o ideário da esquerda, não? Então, exatamente, porque Jesus disse, eu vim para dar testemunho da verdade. E Jesus, quando ele começou a trabalhar isso, né, ele questionou toda uma estrutura do Antigo Testamento, né? Quer dizer, tanto é que ele fala assim, a lei de vocês, ele não fala a nossa lei, quer dizer, a lei de vocês manda isso, mas eu digo assim. Então, quer dizer, a novidade de Jesus é justamente questionar toda uma estrutura que já se formou e que não é a estrutura que ele veio anunciar a vontade do Pai, né? Então, isso foi uma quebra. Tanto é que quando Jesus morreu, está bem claro ali, né? Que o véu do templo se rasgou, né? Então, esse rasgar do véu do templo, que o templo era o centro político e religioso, né? Então, a partir daquele momento, o templo não tinha mais valor nenhum, né? Já ele tinha anunciado a novidade, quer dizer, o novo, que é o amor como eu vos amei, né? E é o amor que vai passar pela cruz, que tem o sinal. Então ele deixou uma palavra que foi o amor, que é o grande mandamento, e deixou um sinal, que é a cruz. Então deixou só isso. E esse amor nosso, o viver o amor, é um amor que passa pelo conflito, que é a cruz. Padre, quando a gente coloca assim, por exemplo, esquerda e direita, o senhor colocou uma situação que às vezes as pessoas... Às vezes não, se coloca muito disso. A esquerda é o pobre, a direita é o rico, tá? Mas esse antagonismo que se cria, quando fala assim, por exemplo, que nós vivemos isso hoje no governo, tá? No nosso governo. Então, olha, nós temos que fazer ações, uma delas está sendo muito questionada agora, tá? Não, agora nós vamos fazer a questão da energia, vamos dar energia de graça, mas vou colocar uma situação aqui. O pai de Cristo, José, era carpinteiro, trabalhava. Não começa a se criar uma situação assim também de... Isso acontece no Brasil, infelizmente, de pessoas aí que começam a receber bolsa, começam a receber benesses, e aí fica aí no bem bom para alguém trabalhar e pagar a conta dela? Olha, a nossa vida é como uma guerra. Numa guerra, tem muita gente que nós temos que carregar nas costas, que não dá para guerrear mais. Eu estou trabalhando agora com o pessoal de reciclagem. Nós temos uma cooperativa, né? Nós criamos a Corezo, né? Em 99, na Cristo Rei, na paróquia, e agora temos uma outra cooperativa nova que está ali em Brigadeiro. Eu tenho muito contato com os catadores Esse pessoal trabalha. Eles trabalham direto, eu vejo à noite gente passando em frente à minha rua, catando, abrindo aqueles contêineres, fuçando aquilo tudo. Eles estão trabalhando. E aí? E eles estão vivendo naquela situação. Quer dizer, eles trabalham, eles não estão vagabundeando. Então, esse pessoal é um pessoal que você tem que fazer o quê? Eles têm que comer, eles têm que morar, têm que usar energia elétrica. Então, nessa hora, os projetos sociais do governo estão geralmente olhando para essas pessoas. Tanto é que muita gente que recebia Bolsa Família não recebe mais. Quando ela chega no momento que ela consegue um emprego, que ela consegue se manter, ela sai do Bolsa Família. Então, quer dizer, não é um trabalho... Então, e a visão da direita, eu sei porque eu converso com a minha família, e o pessoal da minha família fala assim, não, se a pessoa é pobre porque é preguiçosa, porque é vagabundo. Não é assim. É porque muitas deles não tiveram chance, né? Quer dizer, eu vejo muita gente que poderia ter estudado, muita criança que poderia ter estudado ou não estudou. Agora o governo começa a oferecer, então, muitas possibilidades de estudo. Então, esses projetos sociais que a direita não aceita, porque acha que é jogar fora dinheiro. E não é, como diz é um investimento, não é um gasto. Né? Vamos lá, agora chegamos em uma situação que nós vamos trabalhar. Agora chegamos aí em um consenso, tá? Quando a gente fala em pessoas que necessitam, tá? O Zé Antônio aqui ele é testemunha. Uma vez nós fizemos um projeto, era um projeto de pós-graduação minha,
tá? Vou falar rapidamente. E eu falei, olha, eu vou fazer um projeto que eu quero mostrar que o pessoal que recebe cesta básica não é vagabundo. O pessoal trabalha. O que precisa fazer é dar incentivo e chamar o pessoal. Na época, todo mundo, nossa, mas não, nada, esse povo, tchê. Aí eu fui, consegui, acho que o Zé Antônio lembra. Com certeza lembra. Pegamos aí, eu fui na Caixa Econômica, falei assim, eu quero 50 cestas básicas, eu quero fazer um projeto social. O pessoal me conhecia, não, Luiz, a gente vai arrumar 50 cestas para você. Arrumaram, né? Aí eu peguei 50 cestas básicas, fui lá no Habiteto e falei, olha, antes eu fui no Ibama. Antes eu fui no Ibama. Eu fui conversar com o pessoal do Ibama. O que precisa ser feito aqui? Um trabalho que a gente pode fazer aqui. Eu quero trazer 50 pessoas para fazer um dia de trabalho. Ele falou, Luiz, você vem aqui, beleza, só não venha plantar árvore. Mas por que não plantar árvore? Todo mundo vem aqui, planta uma mudinha, no outro dia a formiga come. A gente tem uma área aí que precisa ser trabalhada, precisa ser carpinada. A gente, 50 pessoas em um dia, a gente consegue. Beleza, tá bom? Marcado. Arrumei a cesta básica, fui no Habiteto, já pensando, fui no Habiteto, fui em 2 locais, inclusive, no Habiteto e no Parque do Laranjeiras. Aí falei que o pessoal falava, você não vai conseguir não, Luiz. Aí eu falei, falei com o pessoal da parte social lá, se inscreveu 200. Olha. Falei, o pessoal não quer coisa de graça, ele trabalha. Ele falou, que lá eu ia dar uma cesta básica, só que a gente ia pegar esse pessoal que ia ganhar a cesta básica e ia fazer um dia de serviço comunitário na Fazenda Ipanema. O pessoal foi. Pronto. O pessoal foi. E na época, um trabalho que eu tinha cotado junto com o pessoal do Ibama, que ia ficar tipo assim, 20 mil a dinheiro de hoje à época, por conta das cestas básicas, o gasto, vamos dizer assim, o investimento, ficou 5 mil. Então a gente conseguiu dar um resultado muito bom com uma ação social, tá? Pois é. Mas, eu vou até fazer o meia-culpa, mas foi um trabalho de escola, não dei continuidade. Parou. Não está faltando isso hoje, a gente começar a fazer nas ações sociais, começar a criar valor. Por exemplo, olha, a gente trabalha, vamos colocar exemplo cesta básica, que é uma coisa mais comum que o pessoal doa. Se a gente pegar no Rio de Janeiro, né, fizer uma campanha no Rio de Janeiro, a gente tem que arrumar lá 3 mil cesta básica. Num dia de trabalho comunitário, a gente tem que ir para as praias inteiras. Mas ninguém faz isso. E aí talvez não seja um problema de governo. Não precisaria. A gente, ou então, assim, as cabeças que trabalham com ação social, começar a sentar junto, porque hoje a ação social parece que ela é muito... cada um faz o seu, não existe troca de ideias. Isso dilui tudo, né? É muito diluída. E depois tem as vaidades aí no meio. Exatamente. Tem os egos, né? Que atrapalham, né? Se a gente começar a trabalhar essa questão social de uma forma assim mais produtiva, tirando pessoas que necessitam, que tem pessoas que necessitam, que não conseguem trabalhar pela própria situação dela. Muitas. Normal, tá? Sim. Mas o senhor colocou a questão dos catadores. Eles trabalham. Trabalham muito. Trabalham. Sabe? Então, se a gente pega esse pessoal que trabalha de repente, vamos fazer mais uma ação com eles. A gente consegue, por exemplo, limpar a escola, limpar a praia. A gente consegue. E essas pessoas se sentem produtivas fazendo isso. Mas acontece que aqui em Sorocaba nós já tentamos muito fazer esse trabalho com os catadores para ver se a gente promove também, não ficarem só catando, até porque hoje a coleta seletiva hoje é sagrado, é uma coisa que tem que acontecer. Nós estamos numa época que tudo que a gente pode trabalhar na questão do meio ambiente, né? Sim. Porque eu fico com dó de olhar, eu vejo aqueles contêineres tudo lotado de coisa que faz, tudo isso é reciclável, mas nós não temos um trabalho político na cidade. Desde o tempo dos prefeitos anteriores, quando começou a cooperativa na nossa Corezo, a gente não conseguiu que a administração pública entrasse de corpo e alma no trabalho, para fazer isso que você está propondo, né? Quer dizer, fazer um trabalho a mais, né? de educação. Mais produtivo. Quer dizer, de envolver esse pessoal, que eles possam também estudar, que eles tenham condições de saúde melhor, quer dizer, fazer um acompanhamento integral, né, deles, porque eles são doentes, sabe? Comem mal, se alimentam mal, muitos têm bebida, né, são alcoólatras. Então, é um trabalho bem amplo aí, mas acontece que, para isso, nós temos que ter
uma administração pública que assuma isso. E nós não tivemos até... Em Sorocaba, eu falo por Sorocaba, né? Não, Que- não lugar nenhum. então, em todo lugar acontece isso, que a gente não consegue essa cobertura, né? Então, é toda uma questão política, quer dizer, então entra esse pessoal que fala assim, não vale a pena, trabalhar com pobre, não quer dizer, até eu escutei um presidente que esteve aqui falou isso para nós, eu não gosto de pobre, né? Eu não trabalho com pobre, né? Quer dizer, é bem recente isso, né? Então, Deixa eu perguntar, antes de mais nada, eu preciso perguntar uma coisa para o senhor que eu pergunto para todos aqui. O senhor acredita que a Terra é plana? eu acredito no quê? Que a Terra é plana? Eu já viajei pela Europa toda, sempre parece que o navio que eu fui em 70, eu vi logo que sumiu aqui a Terra, então acho que é redonda. Então tá bom. Né? A gente tem que perguntar, né? Mas eu acho incrível que alguém diga que é plana. Mas Acontece. é impossível de imaginar isso. Não dá para imaginar, não é? Às vezes o cara diz que é plano e tem um globo em cima da mesa. Como Eu quero aquele. saber a história do fim do mundo, né? Você chega lá e puf, cai no buraco. Não, mas como é que fica? E o pessoal que às vezes tem o globo na frente dele, né? Muitas pessoas que dizem isso. Aquele que morreu, aquele senhor lá, o filósofo, que diz que era filósofo, tinha o globo em cima da mesa dele. Sim. Defendia a Terra plana. Não, mas não. Mas Dizer, e daí para frente, as coisas mais ridículas eles defendem, né? Esse é o problema nosso. E aí, voltando à questão, já vi qual a sua linha, né, de pensamento, o que fazer então? Como que a gente pode? O senhor colocou a Corezo. Quando que o senhor fez a Corezo? Começou a Corezo? 99. 99, 26 anos. Faz tempo. Gente, 26 anos estamos no mesmo formato. Não caminha. Mas então, como eu disse, na época, quando eu estava aqui, depois eu fiquei 20 anos fora de Sorocaba, né? Acabei indo parar até no Amazonas, né? Certo. Fazer missão lá no Rio Madeira. Certo. Mas eu lembro como nós procuramos aí, sabe, os prefeitos da época, a Secretaria Social da época, a gente sabe que, porque nós não tínhamos condições de dar esse passo, né? Não tínhamos condições financeiras, por exemplo, né? Tínhamos uma boa vontade, uma terrível boa vontade, muita fé, né? Mas só isso não é suficiente. Precisa ter cifrão também, né? Padre, mas aí eu vou fazer uma discordância. Vamos colocar o seguinte, vamos pensar a igreja. A igreja, ela é um centro aglutinador. Ela aglutina as pessoas. Sim. Se a gente começar, vamos dispensar assim, com as igrejas, com a igreja católica, vamos pensar nessa questão da ação social, tá? Na ação social. De repente, se começa a trabalhar num viés desse. Vamos começar a trabalhar e de forma conjunta, mas cada um no seu quadrado, por exemplo, assim, igreja A, igreja B, mas vamos fazer uma coisa assim, olha, vamos fazer uma arrecadação, vamos fazer uma ação de promoção das pessoas, que na realidade uma das questões que a gente tem estudado, principalmente nessa questão do social, da alavancagem da pessoa socialmente, é que às vezes a gente pensa, não precisa de dinheiro, muito dinheiro, às vezes não. Às vezes são ideias, são ações que vão, por exemplo, aumentando. Exemplo, como eu falei, essa questão de reciclagem. Essa questão de reciclagem, ela não pode mais ser tratada como uma coisa assim, do ponto de vista, estamos fazendo um trabalho. É necessária a reciclagem hoje. É uma questão de sobrevivência de mundo. Tá? Então essas pessoas que trabalham com reciclagem, elas não podem mais ser pessoas tipo com essa situação. Você tem que trabalhar essas pessoas para que até que se desenvolvam tecnicamente, economicamente, para que essa reciclagem, inclusive, dê condições para essas pessoas, porque aí quando a gente fala em dinheiro, existem muitos organismos internacionais que apoiam e financiam, só que ninguém faz esse trabalho ainda. Não está na hora de a gente começar? Então você perguntou como igreja, né? Isso. Deixa eu dar um exemplo. Em São Paulo tem um padre Júlio Lancelotti. Conheço. Ele não consegue dar o passo além daquilo que ele faz. Estava comentando aqui com o Carlos. Ele não consegue dar o seguinte passo. Ele só se limita ao quê? A dar comida para aquele povo, dar de comer a quem tem fome, Mateus 25, né? Dar um cobertor no frio.
esse passo além ele ainda não consegue, porque a guerra contra ele é muito grande ali, sabe? Então, e a própria igreja, aí que está outro problema ainda, que eu posso falar aqui como padre. Dentro da nossa igreja, como toda igreja no Brasil, e não só no Brasil, a linha dos nossos padres, dos clérigos, né, e bispos também, ainda está muito numa linha de Igreja do Trento. Nós não conseguimos, muitos não deram o passo para o Vaticano II. Então, nossas igrejas hoje estão preocupadas com o quê? Com sacramento. Veja que Sorocaba, nossos padres são sacramentalistas. É missa e os sacramentos. Vai falar de área social, não consegue. Então, inclusive isso foi um fechamento, quer dizer, um fechamento que veio já de João Paulo II, né? Que ficou 36 anos como Papa. Então, houve um fechamento. Então, muitos padres nossos, eles estão numa linha bastante quer dizer, intra-eclésia que chama, né? Intra, só para dentro, trabalhar para dentro. Então, aqui em Sorocaba, nós temos cobrado agora da campanha da fraternidade. Nós fomos trabalhar, cobrar algumas paróquias, os padres assumirem um pouquinho mais a questão da campanha que foi sobre ecologia integral, né? Não sei se por acaso vocês acompanharam sim. a campanha da fraternidade. Então, a gente foi cobrado algumas paróquias, e vocês podiam fazer um trabalho também nessa área. A gente não conseguiu reação, não conseguiu resposta, né? Porque, infelizmente, os nossos clérigos, eles estão bastante fechados numa linha sacramentalista e de rezar missa e fazer batizado e chamar o povo para vir conversar, e sabe? Entendeu? Não tem uma ação mais proativa. Não, então, a gente chama que a nossa igreja não tem sido profética. Ela é uma igreja sacramentalista. Hoje está acontecendo muito isso. Vou repetir, por causa de uma influência, sabe, que veio lá de Roma, de dois papas que, infelizmente, o Leonardo Boff fala muito isso, né? Infelizmente, né? Nós tivemos um papa, João Paulo II, que teve 36 anos, eu acho que, de papa, depois o próprio o Bento XVI também, mais 8 anos. Então, houve um certo fechamento, né? E a igreja deixou de ser profética. Então, o profetismo seria, como fala o Papa Francisco, sentir o cheiro da ovelha, né? Ter o cheiro da ovelha. Então está no meio do povo, pisar na lama, a igreja em saída, a gente fala. Mas então a gente não tem conseguido isso. Da igreja, posso dizer, eu vejo lá o Padre Júlio. O Padre Júlio está lá, enfrentando mil críticas e dificuldades. O próprio clero, né, podia estar lá unido, é um clero grande lá em São Paulo, né? São 5 regiões lá, pastorais. Mas a gente sabe que ele fica se limitando ao quê? Ao que ele está fazendo lá. Dá comida, dá pão, dá comida, dá um cobertor, e depois, e qual outro passo? E por conta disso não temos aí, talvez não um abandono, mas uma saída do católico para as igrejas protestantes? Que também vão ser igrejas que vão botar as igrejas protestantes. Qual é a promessa dessas igrejas, especialmente as nossas pentecostais, né? Você vai lá porque lá você vai conseguir, Jesus está te chamando aqui porque você vai conseguir emprego, você vai ficar rico, você vai ganhar, então vai fazer negócio. Não é uma igreja comprometida também. Porque em São Paulo está assim. As nossas periferias, nós perdemos as comunidades de base, né? Justamente por influência do fechamento da igreja. Nós tivemos, então a perda das comunidades de base, ali os evangélicos ocuparam. As periferias de São Paulo estão carregadas de igrejinhas evangélicas. E eles não entram mais na luta pelas causas sociais do bairro. Antigamente havia muito movimento social pelas comunidades de base. Hoje, porque os evangélicos não se envolvem nessa luta, eles não se envolvem, eles têm que louvar o Senhor, ficar dentro da igreja, glória a Deus, e não põe o pé no chão. Mas padre, se é assim, por que a estratégia dos protestantes é mais eficaz? Por que eles arrebanham mais fiéis? E por que o discurso dele cola mais junto a esse público? Até na questão da pauta de costumes. O pastor falou que é pecado tal coisa. Eu acredito piamente. O padre, eu não tenho tanta certeza. Assim. Por que isso acontece? Porque, bom, na verdade, eles são muito preparados, eles são mais incisivos na questão moral, exatamente, mas também nessa questão de chamar essa questão da afetividade.
temos que reconhecer isso. Você acabou de dizer que teve dificuldade de encontrar o bispo, né? Para falar com ele. Cadê o bispo? Está escondido? Onde ele está? Por que não está acessível? Um pastor você encontra fácil, porque para ser pastor também é fácil, né? É só botar um terno, pegar uma Bíblia, pronto, você é pastor. Então, esse pessoal, eles têm um relacionamento afetivo, emocional muito maior. Eles se conhecem muito mais, né? Isso é uma coisa rica que eles têm. Não podemos reconhecer que nós não temos nas nossas igrejas católicas, cada cristão sentado do lado do outro no banco da igreja não conhece o outro. Tem até medo de dar a paz, de apertar a mão na hora da paz. Então, esse relacionamento humano, nós perdemos muito. Nós não temos nessas celebrações de massa. Eles têm pequenas comunidades, pode ver que são pequenas comunidades, e mesmo as grandes, eles têm um relacionamento afetivo muito maior, muito mais humano do que nós. Nisso nós temos que aprender com eles, realmente. A renovação carismática não ajudou? A renovação ajudou, exatamente. A renovação tem esse trabalho, quer dizer, eles têm os próprios cânticos deles, né? Não são cânticos litúrgicos, são todos cânticos emocionais, sabe? De emoção. Mas, por outro lado, eles ficaram numa caminhada de linha moralista. Eles trabalham muito essa questão moral, né? Certos pontos são e também eles trabalham na mesma linguagem dos evangélicos, o pecado. Tudo é cuidado que o demônio, o Satanás está perto de você, está tentando você. Então, tanto é que tem a Canção Nova tinha um programa Por Hoje Não, né? PHN, Por Hoje Não, um programa muito para os jovens. Por hoje não vou pecar. Não é assim que coloca. Na verdade, tem que dizer, por hoje eu vou amar, por hoje eu vou fazer o bem. Mas o medo é você não pecar. Então você não pode fazer nada que possa ser motivo de pecado. Então com isso você fica fechado na sua espiritualidade. Você não se abre para o outro, porque te amedronta. Então essa pregação que amedronta, a Canção Nova tem muito... A renovação carismática tem muito dos evangélicos. Esses cânticos emotivos, essa cantaria, gritar, levantar as mãos, né, louvar o Senhor. Então fica numa linha espiritualista sem pé no chão. Isso eles aprenderam com os evangélicos, que também não é aquilo que Jesus quis, parece, né? Isso tudo não favoreceu também, não abriu caminho para a expansão, para o crescimento da direita, que se apropriou dessa pauta conservadora. Por exemplo, o Luiz lembra muito aqui, quando conversa com pessoas que sentam aí, não existe no Congresso a bancada católica. Há os que se dizem católicos, né? Sim, tem um grupo lá, mas eles não têm uma estrutura de uma bancada, exatamente, não tem. Então você vê, tem mais isso também, que nós não conseguimos sequer agregar um grupo e falar assim, essa é a bancada católica. E se for uma bancada católica, não vai nos convencer nem um pouquinho, porque aqui um vereador que foi eleito em Sorocaba pela renovação carismática, esse vereador, por exemplo, não quer votar para fazer a CPI da saúde em Sorocaba, né? Que está precisando muito ver o que está vendo com a saúde em Sorocaba, tanto desvio de dinheiro e ela está tão mal assim. Então, é o pessoal que tem uma força política, mas é uma força política que alimenta a própria direita. O catolicismo se julga autossuficiente, ele não depende de política, é por isso que ele não se envolve, porque parece que existe uma resistência, né, em participar mais ativamente, apesar do senhor participar e pertencer ao grupo Fé e Política. Eu vou lembrar de um exemplo aqui que eu fiquei sabendo há muito tempo atrás. Houve um projeto que punia, né, o Luiz vai lembrar melhor que eu, corrupção num nível mais elevado, um projeto de iniciativa popular. Bom, faz anos. O fato é que como todo projeto de iniciativa popular, esse projeto depende de assinaturas. Lá em São Paulo, o senhor deve... Foi da Ficha Limpa. Não, acho que foi antes até da Ficha Limpa. Esse foi o movimento da igreja, realmente. Sim, mas foi antes da Ficha Limpa. Inclusive, essa informação que nos trouxe foi uma figura conhecida lá do meio da SEBS, lá que é o Chico Whittaker, que o senhor deve ter conhecido. Sim, né? Chico Whittaker. Então, ele contou que quando ele foi passar abaixo-assinado nas igrejas, né, para buscar adesão, porque o projeto é iniciativa popular. Um padre festejado que vive, que tem espaço na mídia, não autorizou que circulasse a lista na lista. Não autoriza, não. Eles têm muito medo, porque a própria política, ela cria divisões, né? Então, com esse medo das divisões, então nós não queremos política. Na verdade, é uma visão também errada, né? Porque tudo é política. Padre, fazer a opção de não fazer... Cristo não era político? O quê? Cristo não era político? Exatamente. Quer dizer, até não fazer política já é política, né? Então, a política pode ser boa ou ruim. Sim, pois pode chamar de política,
porque ele fez uma opção de um lado. Sim. Ele escolheu um lado e ele foi muito claro, muito objetivo nesse lado. Tanto é que ele criou um monte de inimigos do outro lado, né? Tanto é que mataram. Ele criou... Exatamente. Ele era político, ele trabalhou contra o poder político de época. Pois é, mas faça o nosso povo entender que realmente qualquer opção que você faça já é política. É aquilo que o famoso Brecht que falava, né? Quer dizer, O analfabeto político. não fazer política já é política. Já fez a opção pior ainda, que é a omissão. A omissão e acho que nessas linhas, nossas igrejas, tem muito dessa linha. Porque eu não quero esquentar a cabeça. Eu vejo, escuto os padres falar isso, né? Não quero problema com isso, não quero me envolver com isso, né? Tanto é que o nosso grupo Fé e Política, eu, como não estou dentro do presbitério atualmente, né? Estou sem o ministério, eu só recebo da igreja para não trabalhar. Então, nós não conseguimos encontrar um padre do presbitério de Sorocaba para acompanhar o nosso grupo Fé e Política, porque o nosso grupo Fé e Política, queiramos ou não, ele acabou pegando uma linha realmente mais da linha de Jesus, social, esquerda, chame de esquerda isso. Pronto, já assusta. Não conseguimos um padre em Sorocaba para assumir o nosso grupo Fé e Política. E o que concretamente faz o grupo Fé e Política? Desculpe. O que concretamente faz o grupo Fé e Política? Que ações ele... Nós pegamos as questões, por exemplo, no caso agora, nós estamos com a questão da margem direita do Rio Sorocaba, né? A margem direita do Rio Sorocaba é uma questão também nossa, de fé, porque ali é uma questão de saúde, é questão de ecologia, da destruição da natureza, dos animais, e tudo vai afetar a nossa saúde. Quer dizer, então, é uma questão política, e por isso que fé e política não separa. Então agora, por exemplo, nós estamos discutindo a questão da saúde. Agora, essa semana vai ter uns debates sobre a saúde nas UBS aí, né? Então nós vamos com o grupo Fé e Política, porque discutir a saúde em Sorocaba, que está sendo promovido aí pela administração, é um trabalho que tem a ver com a nossa fé e política. Então tudo que liga com a vida da gente, com a saúde, né, com a questão da terra, tudo isso é política. Então nós temos que fazer essa discussão, fazer a pessoa entender que como cristãos nós temos que ter uma opção clara em favor da vida, né? E essa luta em favor da vida mexe com a política, com certeza. Tudo é política, tudo. Pauta de costumes, como é que isso é tratado? Como é que o senhor vê? Porque hoje em dia isso aí virou discurso, virou munição para a ala conservadora falar. Ideologia, escola sem partido, ideologia de gênero, atenção à comunidade LGBTQIA+, isso tudo. Bom, eu pessoalmente acho que nós temos que assumir aquilo que o Papa Francisco assumiu, respeito, sabe? Nós não temos condição nenhuma de julgar ninguém. Então essa questão também é uma questão que a gente não tem que brigar muito, sofrer muito com isso, sabe? Porque essa é uma realidade que sempre existiu na Terra, sempre existiu, e essa é uma questão que a gente não tem que ficar entrando muito em discussões, em brigas, porque isso não vai unir. Vai quebrar muito mais. Então a posição do Papa Francisco foi essa: eu não tenho o direito de julgar ninguém, eu tenho que respeitar. E tanto é que ele avançou até mais, né? Defendeu a bênção de casais homoafetivos, né? A bênção, não o casamento, mas a bênção, porque essa é uma bênção. Mas ele defendeu, isso foi terrível, provocou um escândalo. Mas acho que essa posição dele é a nossa posição, né? Respeito. A gente não entra muito nessas questões, não. Nessa linha, um pensamento meu, não sei se o senhor concorda. Mas assim, eu vejo hoje, por exemplo, o Brasil com muitos problemas, tá? O Brasil é um país rico, mas que nunca anda para frente, tá? E aí, não que não sejam importantes os debates da questão de costumes, não, tem que ser. Mas hoje, não parece que, assim, vamos pensar a ideia do Papa Francisco. Gente, isso aqui existe, eu abençoo aqui, mantenho o meu dogma, a igreja, que você tem que respeitar o dogma de cada igreja, mas é isso e ponto. Agora vamos para outras discussões, porque questões sociais, por exemplo, como saúde, educação, essas coisas terminam não sendo debatidas. Discute-se muito questões de costume, como eu falei, não que não sejam importantes, mas você não pode esquecer outros debates importantes que não são feitos hoje no Brasil. Por exemplo, quando se debate, por exemplo, de forma superficial.
Fala assim, não, precisamos melhorar a educação, precisamos... Quando eu era jovem, olha que faz muito tempo já se falava isso. Já ouvia isso. Sabe? E continua a mesma porcaria. Todo ano vem o resultado do teste PISA e o Brasil tá lá embaixo. Sabe? Então, assim, a gente não precisa... tipo, pessoal, independente da sua cor partidária, do seu sexo, opção, vamos começar a debater coisas que interessam a todos, que é saúde, educação, economia, sabe? E assim, a questão de respeitando a fé de cada um, respeitando as ideologias de cada igreja, mas vamos... porque quando a gente fala em educação, quando a gente fala em saúde, não interessa a cor, não interessa o partido. Não. Se você ficar doente e não tiver atendimento médico, você vai morrer e pronto. Sim. Tá? É isso. Não está faltando um pouco isso, a gente pegar e começar a direcionar para assuntos, né? Repito, para que eu não seja crucificado depois. É importante o debate, mas não podemos esquecer algumas outras coisas na linha do Papa Francisco. Então, mas ele levantou tudo isso. Então, mas acontece que muitas vezes o Papa não é ouvido, sabe? A gente conversa muito sobre isso. O Papa fala lá, mas muita gente não ouve. Então, a questão... O próprio Papa, Leão XIV, hoje mesmo, eu estava lendo, até no tempo, hoje, o que ele falou hoje, que o nosso mundo está ferido pela guerra e pela injustiça. Guerra e injustiça. Ele fala todo dia isso, sabe? Então, quer dizer, a voz vem, quer dizer, essa luta por questão de justiça, né? Quer dizer, a defesa da vida. Então, mas isso tudo, eu vou repetir, nós temos dificuldade de entrar no coração de nossos leigos engajados, de nossos clérigos, né? Então, eu vou repetir a história. O padre Juliano Lancelotti, né? Eu vejo ele lá no meio daqueles pobres lá, perdido, até ele fala, eu trabalho no fracasso. Ele mesmo falou isso. Eu trabalho no fracasso. Ele não tem perspectiva de vitória. Assim, então, no meio de fracassados, ele está lá também, porque o Cristo foi um fracassado crucificado, né? Mas, em todo caso... Eu não acho. Acho que ele foi um político muito bom e a história dele vive até hoje. Mas o momento da cruz foi a experiência do fracasso. E a nossa vida tem essa experiência do fracasso direto. Só que houve vitória porque ele ressuscitou. E nós cremos na ressurreição, né? Então houve vitória, sim. Mas acontece que toda a caminhada dele foi uma caminhada de fracasso. Ele fracassou em tudo, com os próprios apóstolos. Os apóstolos não valiam de nada. Eles não acreditaram em Jesus. Eles duvidavam, criavam um caso. Um fugiu, outro traiu. Então ele vivia rodeado. A família dele achou que ele estava louco, né? Lá na Galileia. Queriam pegar ele para pôr no manicômio, não tinha naquela época. Em todo caso, então eu creio que esse trabalho é um trabalho desafiante, sabe? Então nós sentimos com dificuldade, porque nós temos um projeto. Amanhã, sábado, nós vamos para São Paulo. Eu vou com 3 pessoas de São Paulo, que vai ter um encontro lá no Belém, justamente fé e política. E vai entrar todos esses assuntos, com certeza. Vai ser um encontro regional do Sul 1, que pega São Paulo e essas dioceses vizinhas aqui de São Paulo. Então nós vamos fazer um encontro o dia todo sobre... Então lá estarão muitos leigos, que têm uma visão social maravilhosa, sabe? Então pessoas realmente... Existe um trabalho, existem vários trabalhos que vão acontecendo por aí, mas nós sabemos que a grande massa, né? A grande massa continua massa, né? Eu vou lembrar de um caso, lembrando aí no tempo que eu fiz aquela ação, eu conheço, né, alguns padres, né? Alguns amigos até que cresceram junto comigo no bairro. E eu fui na igreja conversar com um deles e falei, olha, vamos fazer uma... Antes de ir no Habiteto, essas coisas, falei, você não tem aqui algumas pessoas que queiram fazer um projeto social, né? Eu vou arrecadar a cesta básica, mas aí a gente não faz isso. Tá vendo? Não, escute, há mais. Não fazemos isso, não. E outra, Luiz, sabe, não, a preocupação nossa não é pegar, arrecadar e dar. A gente não quer saber, sabe? A função da igreja é só essa. Tá vendo aquele rapaz ali? Ele mostrou pra tinha um rapaz sentado na mureta da igreja. Aquele rapaz ali, ó, eu olhei o cara assim, né, com uma jaqueta preta, falei, eita! Eu falei pra ele, isso aí é o cara que fuma, velho. Aquele amigo, o cara ali. Não, eu sei que ele veio aqui pedir uma cesta básica.
Sim. E aí eu vou dar, vai dar cesta básica. Eu sei que ele vai vender e comprar droga. Ah, Meu, você vai comprar, você vai dar uma cesta básica pro cara vender e comprar droga? Você sabe disso e vai fazer? Mas é a nossa função. Eu falei, não, a igreja não é tem bem essa função. fazer. Eu achei interessante Jogar. essa ponderação que o senhor fez dos apóstolos, e me lembra de uma coisa. Eu cobri muito tempo aqui na época do frio, nós estamos perto do inverno agora, né? A situação dos moradores de rua que ficam expostos aí, que à noite, aquela coisa dos abrigos, tinha aqui até a fila da sopa ali, né? Não sei se ainda tem, atrás da catedral. Bem, ali, continua toda noite. ainda continua. E eu fui falar com o padre na ocasião sobre a situação desse pessoal, o que a igreja podia fazer de concreto, e ele me deu essa resposta. Ele falou: são mais felizes que nós, filho. Eu falei: o senhor quer dizer que quem mora na rua e passa frio é mais feliz que a gente? Ele falou: sim, são mais felizes que nós. E eu fui comentar com um outro amigo que conhecia, e ele disse uma coisa: Zé Antônio, aprenda uma coisa, ninguém é mais descrente que um padre católico, não regra geral, mas é esse mesmo? O quê? O padre católico é descrente mesmo da atuação social mesmo, da coisa? Não, acho que não é bem assim. Não. Eles são muito fechados numa linha mais sacramentalista e fechada da igreja. Mas existe um trabalho assim, existe, acho que não são descrentes, né? Não sei se eu entendi de você, não são descrentes. Né? Eu entendi, ele é descrente na questão de trabalhos sociais. Então, É nessa... então, eu porque entendi. Essa que você colocou. Porque acho que não vale a pena, que não tem... Pois é. Mas, por outro lado, nós temos dentro da igreja um trabalho social grande. Por exemplo, você falou da Biteto. Aquele terrenão que está lá, onde está a pastoral do menor, fui eu quem ocupei, né? Quando eu era pároco. Nós ocupamos um terrenão grande lá, né? Chegamos lá e falamos: isso aqui é nosso, né? Quando começou o loteamento ainda do Habiteto. Então, lá fizemos uma igreja lá, inclusive é São Benedito a igreja, sabe? Ficou São Benedito a comunidade. Só que lá tem a pastoral do menor agora. Esse é um trabalho maravilhoso, sabe? Que não tem a cobertura da prefeitura, tá congelado a ajuda há 5 anos jamais. Então, ali tem um trabalho da pastoral do menor, é ligado tudo à igreja. Ela está com uns 10, 15 núcleos na cidade de Sorocaba, que pega as crianças que estudam. Quem estuda de manhã, fica à tarde lá. Quem estuda à tarde, fica de manhã lá. Então, eles têm umas atividades, sabe? De alimentação, de estudo, de escola, de reforço escolar. Então, esse é um trabalho que é da igreja. Eu sei que, por outro lado, a gente tem outra dificuldade. Aqui na Vila Progresso, onde eu trabalhei, fui pároco, primeira paróquia, né? São José Operário. Ali... Que ano? Eu cheguei lá em 79. 79. Foi na época dos movimentos sindicais, que inclusive lá nasceu a chapa que hoje está no sindicato até hoje, né? Que é o Bolinha, não sei se você ouviu falar do metalúrgico. Então as reuniões eram lá à noite, numa salinha nossa da igreja que eu participava. Aí nasceu a chapa, o Zé do Aperto, que chama, né? Zé do Aperto. E aí a chapa nasceu e aí ocupou o sindicato que estão até hoje. Então lá agora tem uns prédios enormes. Eu sei que uma pessoa, minha amiga, queria fazer um trabalho, o filho dela que queria fazer trabalho de judô, ensinar um monte de criança lá. O padre falou assim: não, a gente não pode abrir, não vai inceder. Acontece isso também, então. Tem um lado, tem alguns trabalhos positivos e tem esse outro aí que você não acredita. Não acredita, não. É descrente do trabalho social, né? E seria uma maravilha poder reunir aquele pessoalzinho da Vila Progresso para ir usar aquele salão enorme da igreja lá fechado, né? Usa, né? Deixa usar, faz trabalho social. E não é pastoral do menor ali do Largo do Divino. Eles têm um trabalho muito bom lá, inclusive tem uma aula de capoeira lá que eu conheço o professor lá. Lá tem outro núcleo, né? Então eles dão capoeira, faz um monte de coisa. Lá é questão de viver momentos, saber que precisamos dar um passo a mais. Então esse passo que nós realmente é uma luta, é uma luta muito grande, porque nós, inclusive porque nosso país, sabe, o pessoal elege muito mal, sabe? Aqui agora fizeram Vota em palhaço. Me desculpe, né, o rapaz lá, o deputado federal, mas o pessoal vota em palhaço. Eu sou palhaço, quero ir votar. Então, você vai esperar disso. Fizeram uma lei agora da destruição da natureza. Estão fazendo agora, né? Gente, é uma coisa terrível, E outra aí com o apoio da esquerda. Sim. Não foi. Opa, com o apoio da esquerda. Que esquerda que votou lá? Opa, não, foi bastante. Quem tá brigando com isso é a Marina, que é da Rede. Sim. Né? Mas
Teve muitos petistas, inclusive um dos grandes defensores disso, desse novo licenciamento, até por conta da questão lá da Foz do Amazonas também, o senador do Acre, o Randolfo Rodrigues, que brigou com a Marina por conta disso. E hoje está no PT. A questão do petróleo, né? Sim. Então tem pessoal da esquerda que é difícil. Tá desviando ali do mas a questão do desmatamento eu não sabia. Na verdade é uma novidade, porque inclusive vai ter agora a COP lá 30, né? Que vai ser uma coisa triste. E aí vai uma situação que assim eu defendo a Marina. A gente tem que trabalhar um pouco a questão da ecologia, mas ela é uma pessoa inteligente. E como que você vai hoje fazer uma lei que abre de uma forma descontrolada a questão de desmatamento, e a Europa falando que não vai comprar produto nosso porque nós somos desmatadores? Gente, que contrassenso. Gado de área desmatada, é. É uma situação. Aí me vai o Lula. Eu fiquei um pouco decepcionado. Gosto muito do Lula, né? Mas assim, não, nós precisamos aí avançar com isso. Avançar nada. Hoje a gente tem que trabalhar em questão de energia limpa. A própria China, que foi uma das maiores poluidoras, ainda continua, mas está investindo horrores de dinheiro na questão de hidrogênio, na questão de elétrica, de carro elétrico. Sim. Sabe, a gente parece que anda sempre para trás. Energia solar. Bom, esse trabalho na verdade, o petróleo ainda é vital, né? Por isso que ainda faz muita coisa com ele, né? Então ainda faz muita coisa, mas eu acho que a gente tem que ter muito cuidado. Quando você fala num local como a Amazônia, tá? Ali é uma área de preservação muito grande. Então o cuidado ali, se é 10 em um lugar normal, ele tem que ser 200. Sim. Você estava no Amazonas, imagina destruir aquilo lá. Não, realmente é uma tragédia, mas hoje o desmatamento caiu bastante e parece que... Mas assim mesmo tem... Hoje não está passando a boiada, né? Porque antigamente parece que passa o boi e passa a boiada. Não está passando. Porteira, né? Não está passando. Ainda que ali o pessoal precisa fazer um atendimento muito grande para que eles não caiam também nesse perigo, porque na cidade onde estava, em Borba, né, eu vi que o próprio povo da população da cidade apoiava o pessoal que estava no rio tirando ouro, no rio Madeira. Ouro, buscando ouro. Sim, os mineradores. Então eles estavam com aquelas barcas pelo meio do rio, então tentando justamente puxar ouro. Só que eles estavam poluindo o rio, então os peixes estão com veneno por causa do mercúrio, né? Mas só que eles iam gastar, comprar coisa em Borba. Então, na cidade, o comércio ficava bom, porque eles defendiam todo um trabalho. É a única coisa que o Salles falou, que tinha uma lógica. E eu defendo isso. Sim. Quando a gente fala em Amazonas, quando a gente fala na Amazônia, não adianta a gente também falar que existe também o que eu chamo do ecobobo, tá? Não vai se preservar tudo e não mexe em nada. Tudo bem, vamos. Mas você tem que trazer alguma coisa da condição de vida porque aquelas pessoas precisam trabalhar. Então, exatamente. Não adianta simplesmente falar que não vai... Existem pessoas que moram ali, existem crianças ali. Então você tem que criar as condições, você tem que criar emprego, alguma coisa. E às vezes até uma coisa que acontece em outros países. Você trabalha essas pessoas que moram lá para serem, vamos dizer assim, fiscais da própria comunidade. Tem. Sabe, a gente... É muito mais barato. Eu vou dar um exemplo. Esse exemplo é muito conhecido. O do peixe-boi. O peixe-boi estavam fazendo um trabalho de resgate para não deixar a espécie ser extinta. Estava, na época, lá 2 milhões de investimento. O peixe-boi ele era predado principalmente pelos ribeirinhos, que usavam para comer. O dia que o pessoal chegou, arrumou alguma coisa para os ribeirinhos fazer e pagou, pararam de matar o peixe-boi com muito menos. Então, na cidade de Borba, onde eu trabalhei, né, a igreja tem um trabalho social nessa, porque lá também não tem indústria, não tem nada, né? É uma cidade de 30 mil habitantes e tem as aldeias indígenas, né? Então, lá a própria igreja formou um trabalho, uma obra social, onde ensina as crianças a fazer artesanato, a questão do plantio mesmo de coisas, né, mais sadias, como o trabalho com hortas, mas é um trabalho
trabalho que está na altura da que a gente consegue fazer. No máximo que se consegue fazer. Porque a administração, a prefeitura, o governo estadual vai buscar com eles. Então, mas a igreja faz aquilo que ela alcança fazer, sabe? Tentar. Não falta aí a igreja, uma ideia, não é que falta, uma ideia. Que nem aqui, tá? Trabalho que se faz de reciclagem, começar a trabalhar com empresas, trabalhar tipo assim, chegar para os empresários, que muitos têm interesse em fazer alguma coisa. Tem empresários que têm. O que a gente pode fazer junto? Até para sair essa questão de esquerda e direita, mostrar que o trabalho social é para todos. Não tem lado. Aí fala assim, vamos trabalhar, vamos fazer um projeto em conjunto. Será que as pessoas não iam participar? Eu não sei se isso foi tentado já. O que nós sabemos é que alguns empresários estão ajudando na questão da coleta só. Tem algumas empresas que a gente vai buscar, tem o caminhão lá da cooperativa, eles já separam o material. Essa é uma facilidade que eles dão, né? Quer dizer, porque alguns condomínios, por exemplo, têm empresas que pegam isso, não deixam nem sequer o pessoal da coleta buscar, né? Mas hoje em dia está complicadíssima essa questão de coleta. Lá onde eu moro, lá no Pagliato, a gente não arruma gente para vir buscar. Não. Agora tem. Vocês fazem a coleta? Lá, olha, a gente tinha que pagar, comprava carro, pagava carro para vir ir levar. E assim, se achasse o local que fazia. As cooperativas, muitas vezes falavam, não interessa pra gente, não interessa pra gente. Não, Sorocaba acho que tem 3 cooperativas, sabe? Não sei como, mas mas lá estava uma dificuldade. Porque acontece que, dependendo das distâncias, porque tem problema quando você vende o material, tem que dividir o lucro com sim. E tem que tirar para gasolina, para o caminhão, para o motorista. Ali, Lituânia não é um local, é um local onde você tem muito consumo, tem muito material. Onde? Pagliato. Então, mas se vocês se convidarem, eu creio que, eu não sei como que está a direção eu não tô exatamente à frente, lá tem a nossa responsável, mas a gente tem ido onde tem o condomínio que abre a porta, a gente vai buscar, sim. É bom saber. Agora, alguns condomínios não dão essa oportunidade porque tem umas empresas, sabe, que pegam tudo aquilo ali, já é deles, então a gente não consegue entrar. Mas, agora, a Corezo, no caso, só para falar da coisa, eles têm uns caminhões da prefeitura. A prefeitura cedeu caminhões para eles. Então, o caminhão é pago pela prefeitura. Então, aí já facilitou a vida deles. Padre, vamos fazer um trabalho em conjunto aqui, vamos transformar Sorocaba num exemplo de reciclagem. Poxa. Bora? Vamos comprar essa briga? Nós estamos sonhando com isso há tanto tempo. Então vamos começar a trabalhar junto. É um sonho. Vamos sentar, vamos trazer empresas, vamos fazer isso. Eu acho que reciclagem hoje é uma necessidade de mundo. É o assunto do momento. Hoje é irreversível. Sobrevivência. Sem dúvida. É possível, mas tanto plástico que está jogando fora, tanto material. Está indo lá para. Já tem uma bolha de plástico do tamanho da França no oceano. Sim, você vê nossos rios, você vai em Salto, você vê lá quando tem enchente, como que junta. Mas lá o Tietê, ali, né? Vem Tietê. É impressionante, gente. O nosso Paulo, povo, a falta de consciência também, isso aí, né? Tudo isso é realmente um trabalho sem fim, né? Padre, só uma questão, me perdoe até a ousadia. Deus ainda é brasileiro ou já desistiu da cidadania diante de de tanta coisa que nós vivemos aqui? Deus é argentino? Não era argentino. O Papa falava, viu? Quando ele foi eleito, inclusive, Deus já é brasileiro, então deixa o Papa ser argentino. Pois é, tá vendo? Mas, na verdade, não sei se Deus é brasileiro, porque o Brasil, até hoje, não é um país que deu certo, sabe? Porque ele está na mão Aliás, desde o começo da história, né? Eu tô lembrando aqui da colonização. Na época da colonização, já fomos colonizados por bandidos, os degradados que vinham para o Brasil. Né? Sim. Todo esse pessoal, a pior tipo de gente que vinha para o Brasil. E assim nós crescemos, né? E quando veio o governante para cá, fugindo da guerra lá do Napoleão, veio a Maria Louca, uma louca. Tem lá o quarto dela no Rio, que ela gritava, todo mundo ouvia na rua.
louca. Mas você veja, a opção que eles tiveram foi saquear o Brasil. Você encontra um pé de pau-brasil no Brasil, né? Cadê? Eles vieram para saquear. O Brasil é um país de saque, não é um país de colonização. Nunca foi para colonizar, foi para saquear. Tudo que podia tirar daqui foi tirado, né? Levar embora ouro, fumo, café, algodão. É o fazendão. Era o fazendão. Tanto é que a Maria I proibiu de fazer indústria aqui no Brasil. Só podia fazer pano para os escravos, né? Só isso. O resto era para ser produzido para comida, para levar embora. E o agronegócio já era daquele tempo já, né? E continua. Então agora estão invadindo, estão destruindo terra, porque foi influência do agronegócio, essa lei que saiu agora para desmatamento. Desmatamento. Eles querem desmatar, sabe? Então a nossa geração não vai ver tanta tragédia como... É uma questão um pouco assim, né? É meio que paradoxal, vamos colocar assim. Porque quando você fala, por exemplo, em manutenção, você fala em preservação, hoje é um fato que nós estamos vivendo aí algumas crises climáticas, não só no país, em outros países também. Tá? A Alemanha sofreu uma devastação grande há um tempo atrás. Aí. Vamos colocar a questão do Rio Grande do Sul, recente. Destruído, plantações inteiras destruídas. Sim. Então, quando você fala assim que vai desmatar mais e você tem uma consequência climática, não independe, velho. Se você tiver a plantação onde foi e deu uma consequência lá, você perde tudo. Sim. Pronto. Você perde tudo. É o que aconteceu com eles, né? É o que aconteceu lá. Sim. Tá? Então, o pessoal precisa começar a pensar um pouco mais. Mas pensa, a gente pensa. Pois é. Vamos à pergunta de 1 milhão, então? Já me pergunta de 1 milhão. Padre, o que dá para ser feito, ou começar a ser feito, para que a gente mude esse panorama, para que o país comece a engrenar, tenha mais justiça social, enfim, para que a gente siga no rumo do desenvolvimento como tem que ser? Olha, nós estamos celebrando esse ano o ano da esperança, né? O ano jubileu da esperança que fala, né? A gente tem falado, as comunidades têm lembrado isso, né? Que nós temos que esperançar, não é ficar esperando, é esperançar, quer dizer, agir. Então a gente vive da esperança, sabe? Eu creio que a gente tem que ter uma visão positiva, sabe, de tudo, do mundo, da história. Se nós tivéssemos uma visão negativa, a gente ficava sentado no canto chorando, né? E lamentando. Agora, isso vai depender de quê? Vai depender de todos nós. Eu acho que eu tenho que fazer a minha parte e pronto. Eu estou tento fazer a minha parte, que agora você falou, vamos fazer o trabalho do meio ambiente. Ai, pronto, né? A gente se entusiasma com algumas coisas e tem que fazer. Agora, isso vai dar o que resultado? Vai dar o resultado do que eu quiser, né? Se eu quiser fazer, eu quiser ser um personagem, eu vou fazer a minha parte. Mas a gente não tem condição de dizer vai acontecer. Não sei se vai acontecer. O Papa Francisco falou tanto da guerra, ele morreu e lá estão matando os palestinos toda hora, lá estão acabando com a Palestina, estão acabando com a Ucrânia, etc, etc. Então, mas ele fez a parte, quer dizer, o que ele fez, que ele viajou, falou, e estimulou. Então, eu acho que nós temos que viver na esperança. Senão, a gente não vive, né? Bom, agradecendo aqui a presença do Padre Benedito, nós encerramos mais esse episódio do podcast Bom Senso Brasil, agradecendo sua presença, Padre. Seja bem-vindo sempre. Eu agradeço o convite. Conte conosco. Espero que o senhor tenha gostado. Muito obrigado pelo convite e espero que possamos fazer alguma coisa junto, né? Vamos fazer. Vamos fazer. Sim. Sabe, a gente precisa colocar no Brasil um lema que eu sempre segui, que meu pai sempre colocava para mim também. Prefiro as lágrimas de não ter vencido a vergonha de não ter lutado. Tá vendo? Vamos lutar. Maravilha. Exatamente. Obrigado. Até a próxima. Deus abençoe. Obrigado.